Salve, salve! O nono ano do Colégio Curso Aplicação, melhor nono ano do Brasil! Professor de História Rodrigo Alberoni aqui presente para trazer um tema polêmico, interessante. Vamos falar dele, do dono de um dos bigodes mais famosos do universo. Estamos falando de Joseph Stalin, patente alta, bigode grosso. Vamos falar sobre o regime stalinista na União Soviética, a famosa URSS. Por quê? Quando Vladimir Ulyanov, o famoso Lenin, vem a óbito, vem a falecer em 1924, nós temos um campo aberto para a disputa do controle político na União Soviética. De um lado, vamos ter duas figuras importantíssimas do Partido Bolchevique disputando o controle político da Revolução. Temos Leon Trotsky e Joseph Stalin disputando o poder político. Óbvio que vocês já sabem quem ganhou essa disputa política. Senão o tema da aula seria o regime de Trotsky na União Soviética, não o regime de Stalin, o regime stalinista na União Soviética. O que acontece? Ambos eram figuras importantes que andavam com o Lenin. O Stalin já era secretário do Partido Comunista, o Trotsky foi líder do Exército Vermelho, né? O Stalin foi um dos generais do Exército Vermelho, foi o único a ser condecorado, além de Trotsky, na Revolução ali, Vermelha. E o que acontece? Eles tinham visões diferentes para a União Soviética. O Trotsky defendia um modelo socialista chamado de Revolução Permanente. Ele achava que a União Soviética não poderia ficar isolada enquanto único regime socialista. Era necessário financiar novas revoluções pelo mundo. Então, dentro dessa ideia, Trotsky queria pegar o Exército Vermelho e sair expandindo a Revolução pela Europa. Stalin discordava. Stalin dizia, se nós avançarmos com o Exército Vermelho pela Europa, incentivando, idealizando, realizando revoluções, a nossa própria revolução irá acabar. Porque uma vez as forças burguesas já nos atacaram, se nós atacarmos, avançarmos com a proposta revolucionária, iremos tomar uma contraofensiva que poderá colocar em risco a nossa revolução. Não podemos dar chance ao azar. Primeiro vamos consolidar a nossa revolução. Isso é importante, que às vezes aparece em alguns livros didáticos, não é o caso do nosso livro, que está 100% atualizado, a ideia de que Trotsky defende a revolução permanente e Stalin a revolução em um só país. Não, Stalin quer expandir a revolução socialista, mas ele entende que primeiro é necessário consolidar a revolução na União Soviética, gerar bases para firmar essa revolução e aí depois sim financiar expansões revolucionárias pelo mundo. Então nessa disputa política, o Stalin acaba levando a melhor. Ele vence essa disputa e se torna ali o líder principal do Partido Comunista Soviético, né? O PUKS. Então, dentro dessa ideia, o Stalin, uma vez no poder, ele vai iniciar um processo de burocratização do partido, de criar certas regras no governo, cargos específicos. Isso vai acabar gerando um certo problema. Por quê? Vai surgir internamente uma elite partidária, né, que vai se beneficiar dos altos cargos para ter certos privilégios em relação à população comum. Isso não é bacana, né? Você pensar um regime socialista que preza pela igualdade social, em que todos devem realizar sacrifícios para o bem da nação e do seu próprio povo, tem uma casta, né, vamos chamar assim de casta, um grupo seleto, utilizando-se das suas vantagens políticas para obter vantagens materiais. Então, assim, o regime stalinista, esse excesso de burocratização meio que afastou a própria população soviética das decisões. Ou seja, esse centralismo partidário, tudo em volta do partido, tirando dos trabalhadores participação direta no processo revolucionário, é algo que é fonte de críticas pelos próprios socialistas espalhados pelo mundo. O regime stalinista ele foi muito alvo de crítica da própria esquerda, que discordavam de muitas práticas do Stalin. Porém, quando eu falo dessa burocratização, foi ruim, etc e tal, Stalin tem lá suas vantagens também, Ele não foi um líder político ruim em certos aspectos para a União Soviética, principalmente quando a gente olha o aspecto econômico, Stalin ele rompe com a NEP, aquela nova política econômica do Lenin, que era certas liberdades comerciais, retorno de algumas práticas presentes no capitalismo, ele rompe com isso e vai adotar um modelo econômico que é a chamada de economia planificada, em que a economia ela é
toda planejada pelo Estado. Então o Estado vai planejar o que será produzido, a quantidade, quanto será consumido, para que não tenha excesso, para que não tenha sobras. Tudo é planificado, estabelecido por planos do próprio Estado, que vai criar empresas para gerar o próprio desenvolvimento da União Soviética. A gente chama de economia planificada, planejada pelo Estado passo a passo. E para isso ele lança os famosos planos quinquenais. São planos de desenvolvimento de 5 em 5 anos. Então, a cada 5 anos, ele estabelecia um setor da indústria, por exemplo, para se desenvolver e colocava todos os esforços para aquele setor. Setor de energia, setor de infraestrutura, setor de transporte. E assim, ele vai aplicando grandes somas de trabalho humano, de material, de recursos para desenvolver esses setores. Meus amores, vocês têm que entender que a União Soviética, ela nasce de uma Rússia que tinha uma estrutura ainda muito feudal, agrária, atrasada. Para você ter uma ideia, antes da Revolução Russa, se você pega o número de tratores que tinham na Rússia, não chegava nem a 200 tratores, era menos que isso. Máquinas coletoras, né, que trabalham ali no setor agrícola coletando alimentos, coletando grãos, tinham 3 ou 2. A Inglaterra tinha mais de 20 mil tratores, tinha milhares de máquinas coletoras. Enquanto a União Soviética, ali recém-formada, não tinha nada disso. Então era necessário focar nesse aumento de produção, de maquinário, de industrialização, e por isso os planos quinquenais. E aí, para favorecer essa produção agrícola, né, o Stalin vai adotar um modelo de produção rural chamado de sovkhozes. Os sovkhozes é a coletivização das terras por parte do Estado. Ou seja, o Estado seria detentor dessas terras. É óbvio, tinha os kolkhozes também, que eram fazendas coletivas em que os trabalhadores trabalhavam juntos naquela terra e dividiam a produção e pagavam os tributos ao Estado. Mas o mais famoso ali é os sovkhozes, em que seriam terras do Estado, e o trabalhador ia receber um salário e o Estado ficaria com a produção. Alguns trabalhadores não gostaram desse sistema. Eles queriam ficar com o pedacinho de terra deles, aquela ideia da propriedade privada que o Estado soviético quer abolir em certa parte. Eles preferiam uma produção estatal controlada pelo Estado para pegar esse alimento e fazer a distribuição ao longo da população. E o que acontece na Ucrânia, que ali era parte das repúblicas socialistas soviéticas, vai existir uma grande resistência, vão ter sabotagens. Isso vai gerar, né, o chamado Holodomor. Holodomor é a morte pela fome, ou a morte pela inanição. O que acontece? De fato, o Holodomor ocorreu. Milhares de pessoas vão morrer de fome no território da Ucrânia. Problema, para a gente não cair em fake news. Isso é muito utilizado, né, em disputas extremas entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, a relação de Holodomor. E vão surgir números aí muito além da realidade. Vão surgir pessoas falando que morreram 12 milhões, 15 milhões de pessoas de Holodomor. Assim, os trabalhos mais sérios em relação ao Holodomor apontam cerca de 1 milhão de mortos de fome naquele território. Por que isso acontece? Primeiro, teve crise climática, mudanças climáticas, baixa produção agrícola que já gerou fome. Só lembrando, 15 anos antes na Ucrânia já tinha passado por uma grande fome antes mesmo da administração soviética ocorrer. Tá? E o que acontece ali em Holodomor? Quando começa a formação dos sovkhozes, muitos camponeses ucranianos não aceitam participar disso, se negam a destruir a própria produção, matar seus animais, né, mostrando insatisfação com esse problema. E aí vem as mudanças climáticas, a produção de grão é menor ainda e vem uma fome instalada gigante nesse território. E muitas pessoas, de fato, vão morrer de fome. O governo soviético não vai ter condições de dispor alimentos para aquela região, que no primeiro momento se negou a participar dos sovkhozes. Ou seja, essa resistência, esses protestos acabaram contribuindo ainda mais para a fome, porque eles não imaginavam que ocorreu uma crise de grãos devido a mudanças climáticas. Então, de fato, muitas pessoas morreram de fome no famoso Holodomor. Só que a grande fome que ocorreu antes mesmo, né, nos anos 20, né, já foi maior do que a própria fome de Holodomor. Mas esse assunto polêmico, vamos deixar para lá, porque a gente está analisando aqui características gerais desse regime stalinista. Stalin, economicamente falando, ele foca muito na industrialização da União Soviética. Por quê? Era uma região rural atrasada. Ele precisava industrializar para gerar emprego, gerar produção de bens materiais, consumo, renda e melhor qualidade de vida para a sua população.
Então, um dos incentivos que vão ocorrer, né, é o chamado sistemas de metas de produção, em que os trabalhadores que vão produzir além do que era esperado vão ser extremamente valorizados, vão sair em jornais, revistas, exaltados, para surgir aquele espírito no trabalhador para o crescimento da nação. Então vão ter disputas em produção de carvão, quem produz mais em menos tempo. Isso se espalha no União Soviética, o esforço coletivo, individual também no caso, para o crescimento da nação. É muito importante ressaltar que a União Soviética ela nasce pobre. Depois que ela se torna uma potência, ela nasce após revoluções que foram sangrentas, há invasões do Exército Branco, então é uma região pobre, e a riqueza que existe ali são os próprios trabalhadores. Né? Foi muito comum críticas que surgiram ali ao regime stalinista, afirmando que Stalin está explorando o seu próprio povo, um povo que lutou pela revolução para ter uma melhor qualidade de vida e agora é explorado. De fato, essa exploração ocorreu mais-valia ali. O trabalhador trabalhava e não recebia o suficiente pelo que ele trabalhava. Mas por que isso? Porque essa era a única riqueza que a União Soviética tinha, os próprios trabalhadores. Então aqueles deveriam ser explorados pelo Estado para garantir a riqueza que no futuro ia culminar numa igualdade social maior. Bacana? Então existia essa ideia, houve sim a exploração do trabalhador, uma ideia de gerar riqueza para o crescimento da própria União Soviética. De fato, essa riqueza veio. Né? À medida que as indústrias foram se desenvolvendo e o parque industrial da União Soviética foi crescendo a passos longos, ultrapassando muitos países europeus, tanto que a União Soviética, né, quando termina a Segunda Guerra Mundial, é uma das potências, mesmo sofrendo os ataques nazistas em seu próprio território, a União Soviética vai se consolidar como uma potência, muito pelos esses planos quinquenais e essa economia planificada desenvolvida pelo Stalin com sistemas de meta de produção. Agora, o Stalin, obviamente, ele sofria muitas críticas dentro da União Soviética. Um dos maiores críticos dele era o próprio Trotsky. Né? Trotsky e Stalin se tornam rivais. Trotsky, por criticar Stalin, vai acabar sendo perseguido pelo próprio Stalin. Em 1929, o Trotsky é expulso. Ele perde o seu cargo no Partido Comunista e é expulso da União Soviética. Ele vai viajar ali à Europa e vai acabar pedindo asilo político no México, onde ele é recebido pela famosa pintora Frida Kahlo. Eles vão ter até um caso, mas esses são casos que eu não vou contar aqui agora, fofocas, deixa pra lá. Né? Em 1940, o Trotsky ele é assassinado no próprio México, ele é morto a golpes de picareta, não é, por um indivíduo stalinista. Tudo indica que Stalin mandou matar Trotsky, porque Trotsky continuava criticando, né, e atacando o regime de Stalin. Né? O Stalin ele vai perseguir muitos opositores políticos, ele vai reativar os chamados gulags ou gulags. Você que joga COD Warzone, quando você morre, você vai parar num gulag, porque o jogo se passa ali na União Soviética, né? Verdansk, na Ucrânia, território da União Soviética. E na verdade, esses gulags, os gulags, eles já existiam antes da União Soviética, né? O regime czarista ele já tinha esses campos de trabalho forçados, e o Stalin vai reativar esses campos. A maioria ficavam ali na Sibéria, região muito fria, no inverno de menos 40 graus, e os opositores ao regime, aqueles que eram críticos a Stalin, na visão dele, traidor da revolução, eram enviados para esses campos que ele chamava de campos de reeducação, campos de trabalho forçados. Né? Assim, muita coisa cai sempre no colo do Stalin, como se Stalin tomasse todas as decisões. Não era bem assim. Existia ali o Comitê Central do Partido, que em forma colegiada, inclusive, a esposa, Lenin já falecido, mas sua esposa, a Krupskaya, fazia parte desse comitê e junto eles votavam nessas decisões. Muitos indivíduos que foram condenados à morte, às vezes as pessoas, Stalin matou todo mundo, condenou todo mundo à morte. Mas você vai ver, procurar os documentos que já foram abertos da União Soviética, muitas vezes o Stalin votava contra o fuzilamento de certos opositores e outros membros do partido votavam a favor, tá bom? Então a gente não pode botar esses grandes expurgos tudo no colo do Stalin, embora de fato ele tenha tido participação e bastante nesses processos. E aí vou citar aqui duas obras literárias que marcaram a minha infância e depois a minha adolescência, que são as obras do George Orwell, né? Inclusive, né, no último Aplica Indica, de sexta-feira passada, a nossa coordenadora Priscila Mello, ela indicou uma das obras de George Orwell, 1984. O que acontece? O George Orwell, ele era um socialista, porém crítico do regime de Stalin. Né? Ele não aprovava as medidas tomadas por Stalin, então ele vai utilizar da literatura, né, da obra de ficção, do romance, para escrever críticas ao regime socialista presente na União Soviética. Né? Como o Animal Farm, ou a Revolução dos Bichos. Eu lembro que eu li essa obra quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês.
E eu fiquei assim fascinado. Eu lembro que meus pais chegaram em casa com o livro, trocaram, tinha uma promoção do jornal que você juntava selo e trocava por livros, e um dos livros era esse. Eles pegaram a coleção inteira, e quando eu fui ver a coleção, eu escolhi qual eu queria, aí tinha lá Revolução dos Bichos com a foto de um porco na frente. Eu falei, eita, gostei, quero ler isso aqui. Fiquei assim, tentado porque tinha um porco na frente do livro. E aí eu comecei a ler e fiquei assim fascinado com a história, né? É de uma fazenda em que os animais fazem uma revolução porque eles eram explorados, né? Um trabalho pesado pelo dono da propriedade, eram mortos, a carne vendida, seus ovos retirados à força, o leite das vacas retirado. Os animais se revoltam, expulsam o dono e tomam a fazenda para eles. E aí, na mesma época que eu estava lendo o livro, eu estava estudando isso na escola. E as coisas começaram a bater, porque eu li o livro e falava, caraca, esse animal aqui é o Stalin, e esse aqui é o Lenin, e esse é o Trotsky. Você começa a identificar os personagens. Eu lembro que eu fiquei fascinado. E é uma obra que critica o stalinismo. Muita gente utiliza essa obra hoje como se o George Orwell quisesse criticar o socialismo, as ideias de socialista. Mas não é isso, ele era socialista. Ele estava criticando, era o stalinismo, que na sua visão explorava a população ao invés de dar uma vida melhor a essa população. A gente viu que é um processo ali de mais-valia que realmente ocorre, mas que visa o desenvolvimento soviético. Outra obra dele é 1984, que é de 1948, então ele inverte para falar de um futuro em que o totalitarismo ia prevalecer, que as pessoas seriam vigiadas o tempo todo, iam viver no medo, e aí teria o Big Brother, né, que ficaria de olho, cada casa tinha uma teletela, uma câmera com uma televisão que vigiava as pessoas. Isso que dá origem ao programa Big Brother, uma referência clara a 1984, um clássico do George Orwell, e foi esse livro que foi indicado pela Priscila Mello. Vale a pena a leitura, só que esse livro é um pouquinho mais complicado, recomendo no ensino médio. Agora, no fundamental, é bacana para você encaixar com o que a gente está aprendendo história, ler Revolução dos Bichos. Agora, outra característica marcante da União Soviética é na arte. O campo da arte, nós temos o realismo socialista. A arte soviética é muito voltada à realidade, a exaltar os trabalhadores, suas conquistas, o dia a dia, a simplicidade, exaltar também as conquistas do governo, exaltar Stalin como grande líder, como alguém que se preocupa com as crianças. E, de fato, quando a gente olha o regime stalinista, embora eu já tenha falado aí de gulags, campos de trabalho forçado, expurgos, de Trotsky sendo assassinado, a União Soviética vai ter grandes feitos no campo da educação, vai erradicar o analfabetismo, vai investir muito em educação de qualidade, em lazer, em cultura, e a arte é um desses momentos. Só lembrando, também é momento de falsificação da própria história, né? O Trotsky, por ser opositor ao Stalin, vai sendo apagado dos arquivos, inclusive com fotos-montagens. Fotos em que estava o Stalin, o Lenin e o Trotsky juntos, geralmente o Trotsky foi sendo apagado dessas fotos. Foram feitas de montagem e desapareceu. Fotos que estava Lenin discursando, tinha Trotsky, Trotsky sumia dessas imagens. Então também isso foi feito, né? Uma falsificação da história. Em 1984 é abordada muito essa questão de como o governo falsifica a história de acordo com a sua própria visão. Bacana, galera. A aula está ficando muito grande, né? No presencial a gente vai elaborar esses temas de forma profunda. Espero vocês lá. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.